Acessei. Beleza. Fica à vontade. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu peço por todas as famílias que nesse momento ainda sofrem com essa pandemia, que como nós realizamos aqui nosso encontro semanal todo domingo, elas possam permanecer firmes na sua fé, que elas tentem buscar a luz do mundo, que é o Senhor, sempre em suas vidas, mesmo mediante a tudo que tem acontecido nas nossas vidas, buscando sempre ajudar o próximo, nesses tempos em que a caridade é tão necessária, com tanto sofrimento no mundo. Nós te pedimos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, vamos derrubar e quando a gente voltar, deixa eu apresentar antes que na volta a Daniele já começa a palestra. A nossa palestra hoje é sobre bullying. Ela vai pontuar algumas coisas também de autoestima. A gente pensou em trazer ela porque a Daniela é psicóloga, ela trabalha diretamente com assim, um grande, como é que eu vou dizer assim, um grande segmento de diferentes pessoas, né? Crianças, jovens, adultos, e como ela tem uma boa experiência nisso, a gente pensou em trazer elas para poder explicar melhor a experiência que ela tem, as afirmações que ela tem da profissão dela. E a gente já queria trazer ela para poder dar uma outra palestra, mas infelizmente a Lara teve um probleminha teve uma gripe, né, se eu não me engano, acho que chegou a beirar ali perto da pneumonia, que você tinha me dito, né, que foi bem preocupante mesmo. E infelizmente a gente não conseguiu trazer ela da primeira vez. Mas Deus é bom, sabe que mesmo numa situação que a gente está vivendo hoje, Ele conseguiu disponibilizar ela e encorajar ela para poder estar compartilhando um pouco da informação dela, das dúvidas que a gente tem. Eu acho que esse momento vai ser muito produtivo, não só para a gente, mas também para ela, né? Que da outra vez que eu fiz o convite, ela ficou bem animada, achou bem legal. Eu tive que ir almoçar com o marido dela para ele tentar também fazer um pouquinho de força para ela poder aceitar, né? Ele também achou muito bom. E é isso, né? A gente gostaria muito de trazer uma pessoa para poder estar falando com vocês, uma pessoa que... Vai derrubar, Júlio? Situação, Júlio. né? Tô indo. Júlio, ficou mudo aí, tá? No Eu final, também não ouvi. não, é porque eu recebi uma ligação aqui, mas eu tive que dar um chutinho nela. Então, ok. Então derruba. Mas vamos derrubar. Aí na volta, Dani, esperar só uns 3 minutinhos mais ou menos até todo mundo retornar, e aí você começa, ok? Tá bom. É bom que aí dá o tempo também do Rodrigo vir aqui e me ajudar aqui. Tá ótimo. Derruba Tá, isso. ok? Para aqueles Ok, que galera. chegaram agora, nós já fizemos a oração inicial e vamos derrubar agora para voltar novamente para a nossa palestrante, ok? Estou derrubando aqui. Gravando, hein? Pode. E desativa os outros microfones, por favor, também. Deixa só o dela. Pode ir. Daniel, o que você quiser. Vai lá. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu não, aqui na tela aqui eu consegui botar, eu não estou vendo quantas pessoas tem, só vejo algumas carinhas aqui, não acredito que eu não esteja vendo todo mundo, mas qualquer coisa vocês me sinalizam, se vocês não estiverem me escutando direito, ou se não tiver alguma coisa acontecendo direito aqui, aí vocês sinaliza para mim, por favor, tá bem? Vocês estão me ouvindo?
Tá ok? Então tá. Bom, eu sou psicóloga clínica, eu já tenho 14 anos, né, de prática, a prática clínica e hospitalar. Eu acabei, durante a faculdade toda, né, imaginei que eu iria para um outro caminho. Na verdade, eu imaginei que eu iria ir para a empresa, né, ia seguir RH, outras coisas, mas realmente a minha paixão é pela clínica e pelo hospital. Então, as minhas especializações foram todas voltadas, né, para a prática clínica. Então, eu tenho a pós, né, em psicologia clínica, e tenho a pós em psicologia da saúde pela Fiocruz. E lá eu tive, né, a experiência da parte hospitalar, de pesquisa. Então, e nesse meio do caminho, algumas formações, né? A gente tem que estar sempre estudando, se atualizando para conseguir ter esse encontro com o outro, né? E ajudar para que ele consiga seguir o caminho dele aí da melhor maneira possível, né? Se conhecendo, se questionando, podendo crescer com isso e seguindo, né? Então, a minha paixão na clínica, eu atendo criança, adolescente e adulto, mas a minha paixão são pelas crianças. Então, eu atendo muitas crianças. Eu acho que na infância é um momento muito importante da vida de qualquer ser humano. Eu acho que é ali que se forma muita coisa. Na verdade, eu acho que ali se forma a base para todo o restante aí da caminhada da gente. Então, eu vou começar. O Júlio, né, me chamou para estar fazendo, ele já tinha me chamado antes, como ele falou, mas eu tenho uma filha pequena, enfim, por problemas pessoais de saúde não deu para eu aceitar naquele momento. Nesse momento eu também ia relutar um pouquinho, né, quarentena, filha em casa, enfim, também não está nos cenários mais calmos do mundo, mas eu topei, enfim, foi uma segunda, eu gosto bastante do Júlio, eu acho que valia o esforço. Então, eu estou aqui com vocês para a gente poder sair daqui hoje. Meu intuito, além de passar conceitos, né, passar o que eu quero falar, ou então que vocês entendam conceitos. Eu quero muito que, na verdade, vocês saiam daqui hoje se questionando como vocês são, como vocês se colocam no mundo, qual é a parcela de vocês na formação e na influência dos outros, né? E o quanto isso também influencia vocês, tá? Então, o intuito hoje aqui é que vocês saiam daqui pensando, talvez todas as dúvidas que surjam a gente não vai conseguir dar conta aqui, talvez nem seja para dar, seja realmente para a gente conseguir se questionar. Então, a gente conseguir se perceber e se questionar. Ok? Vou tentar me virar aqui com esse PowerPoint. Enfim, eu sou ainda muito do livro, caderno, minhas anotações estão aqui. Então, vira e mexe, eu vou dar uma olhada nelas, mas é só para vocês também terem um direcionamento do caminho que eu escolhi para falar sobre o assunto, tá? E esse assunto foi o Júlio que me pediu. Eu acho que ele me falou que era um assunto que foi um pedido de vocês, né? Que vocês estavam querendo também. Então, vamos lá. Vamos começar, ok? Tá tudo ok, né? Estão ouvindo? Qualquer coisa me sinaliza, por favor, tá? Então, vamos lá. A gente poderia pensar em vários caminhos para falar sobre o bullying, tá? Mas eu acho que o melhor caminho, primeiro, é a gente entender a formação da gente, da nossa autoimagem, de quem a gente é, de como a gente se vê e como isso se forma. Porque aí eu acho que a gente vai conseguir entender o prejuízo que talvez o bullying possa trazer na vida de uma pessoa, tá? Então, eu pensei em começar por essa questão da autoimagem, para daí a gente partir para a autoestima, enfim, fazer um caminho por aí, para lá na frente a gente chegar de fato no bullying, tá? Eu acho que essa construção vai ser muito melhor para vocês do que se eu chegasse aqui, conceituasse, enfim, falasse bullying é isso, 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 se dá dessa forma, e assim vocês podem evitar ou não, e assim, eu acho que isso não faria talvez vocês pensarem e se colocarem nesse lugar também. Então, eu vou começar pelo conceito de autoimagem, que é o conceito principal, eu acho que é o conceito estrutural de todo ser humano, tá? A gente tá na vida, na verdade, buscando sempre descobrir ou entender quem nós somos,
né? E aí essa construção a gente vai ter que voltar lá na frente, né? Lá atrás, na verdade, lá na infância, para conseguir entender isso, como é que isso daí se constitui, como isso daí se dá, tá? Então eu coloquei aqui um conceito de autoimagem para teorizar aqui para vocês, que é a visão que o sujeito tem de quem ele é. São nossos traços físicos, psicológicos e comportamentais. Nossas qualidades e imperfeições, nossas possibilidades e limitações, nossas forças e fraquezas. Então, a autoimagem, ela, não vou falar, ela nada mais é, porque assim, ela é muita coisa, é aquela visão que você realmente tem, que você olha assim, caramba, eu sou isso, sou isso, sou isso, eu ajo assim, eu tenho essas características, é aquele olhar mesmo no espelho, onde você se reconhece, tá? Essa seria o conceito da autoimagem. E por que, Dani, você está resolvendo falar da autoimagem? Porque o bullying de verdade, onde ele atravessa, onde na verdade ele atinge, é exatamente esse conceito da autoimagem do sujeito. E esse conceito ele é estrutural, né? Ele na verdade é que estrutura o sujeito para que ele possa, enfim, tá aqui, né? Tá no mundo. Então, e o bullying afeta exatamente esse conceito, afeta exatamente quem você é, a sua identidade. Tá? Então, assim, autoimagem, tem gente que trata também como a identidade, tá? Tem gente que fala eu. Então, assim, quando eu falar autoimagem, eu, identidade, eu tô falando da mesma coisa, tá? Aqui. E aí seria importante a gente entender como é que se dá essa construção, como é que isso acontece. E assim, a autoimagem, a gente não nasce com uma autoimagem já pronta. Isso não existe, tá? Isso, na verdade, a criança, quando ela nasce, ela nem reconhece, ela não sabe o que ela é, ela não entende o que é o outro, ela não entende o que é ela. Isso não acontece, isso não é inato, isso não vem com o nascimento, nasci aqui, então... não é isso. Na verdade, isso é uma construção, tá? A autoimagem, ela se dá através da construção. E aí eu coloquei aqui, né, que apesar de ser uma construção interna, porque, né, no caminhar, isso daí é seu e você vai construindo e reconstruindo o tempo inteiro. Ela tem uma forte influência de como o sujeito se percebe a partir das outras pessoas, desde a primeira infância. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente se funda como sujeito, né? A gente é quem a gente é, porque o outro nos percebe, o outro nos nomeia, o outro fala sobre a gente. O outro, ele nos traz características que a gente vai entendendo ser nossas. Ele realmente nomeia a gente, ele que vai fundar quem a gente é. Então, esse outro, ele é muito importante exatamente para a gente conseguir existir, para a gente conseguir existir nesse mundo, tá? Então, assim, a visão do outro sobre a gente, fiquem com isso para vocês, o caminhar todo aqui dessa palestra, que a visão do outro é uma visão muito forte, tá? Só que ela te estrutura, mas ela também pode causar muitos prejuízos aí no caminho, ok? E aí, como é que se dá essa estrutura? Bom, pensando que, vamos pensar lá no início, quando ainda tem uma gestação, tá? Essa gestação, aquela criança que já tá ali, ela já vem em cima dela com muitas expectativas, com muitas esperas do que ela vai ser, como ela vai ser, né? E aí vem, enfim, nesse primeiro momento, as figuras muito fortes, pai e mãe, no sentido figura, tá, gente? Não que seja o pai e a mãe mesmo, quem exerce essa figura, tá? Para a gente aqui na psicologia, o importante é quem exerce essa figura. Então, e você já é falado desde então, onde você ainda nem está aqui. Assim, você nem nasceu, não está aqui no mundo, na sociedade. Mas você já está ali. Você já está sendo falado, será que vai pegar característica tal? Será que ele vai ter, vai nascer com o meu cabelo? Será que vai nascer com os meus olhos? Será que vai ser teimoso como você? Enfim, dali já se fala daquele sujeito, que ainda nem sujeito é, tá? E aí a criança nasce. Ok, a criança nasceu,
vocês imaginam que a criança realmente, quando nasce, gente, ela não sabe nem o que é que está acontecendo ali com ela. Ela não sabe quem é ela não sabe quem é o outro, ela não reconhece o outro, ela não se reconhece. E aí, na psicologia, através de estudos, a gente percebe que quem tem criança em casa, enfim, ou convive com criança, vai conseguir visualizar isso que eu tô falando. A partir mais ou menos de 7, 8, 9 meses, você começa a ver que a criança, você faz, né, uma careta e a criança olha para você, ela já sorri, ou ela chora, ela já se assusta. Ela começa a perceber que tem alguém ali diferente dela, né? Que tem alguém ali além dela, tá? Ela começa a fazer essa construção. Piaget é um teórico, né, na psicologia, vocês talvez possam já ter escutado falar dele. Ele faz até um experimento, mais ou menos nessa idade de 8 a 9 meses, que é um risco, normalmente, que a gente faz com um batom, assim, na testa da criança, né? E que você coloca essa criança em frente ao espelho, né? De frente para o espelho. E essa criança, ao olhar, ela olha para aquilo ali, ela tem um estranhamento daquele risco ali, ela tenta tirar, ela olha, tenta mexer. Naquele momento, a gente tem a certeza concreta que aquela criança, ela já reconhece aquela imagem como sendo dela. E também já começa a reconhecer o que talvez não faça parte dela ali, tá? Então, assim, isso é muito importante, isso começa mais ou menos nessa fase, tá? Entre aí o 7, 8, 9 meses. Vai muito, né, de cada criança, enfim. Mas esse espelhamento, ele começa mais ou menos aí. E a partir daí, quando começa esse espelhamento, é que começa a grande revolução na psique de todo mundo, que é aquela coisa do... Caramba, eu sou alguém, e aí aquela pessoa ali já começa a falar de você no sentido, olha, que narizinho bonito. E aí aquela criança começa a perceber que aquilo ali que ela tem é um nariz, e que aí o outro também tem um nariz, e aí ela começa a reconhecer que aqui tem uma orelha, aqui faz uma unidade, que tem um outro ali que, né, que também ela se reconhece, mas que também é diferente dela, e esse espelhamento começa a acontecer, tá? Então, isso vem desde da infância, tá? Essa questão do espelhamento. E isso é muito importante que vocês tenham isso para você, porque, na verdade, isso vai acontecer ao longo da vida toda, né? Tem momentos mais fortes, aí depois a gente vai entrar num outro caminho aí, onde a gente constrói e reconstrói isso também o tempo inteiro, mas é aí que se funda aquela primeira imagem de quem a gente é, tá? De como a gente é. Então, aí eu já falei aqui, meio que da construção, a influência, né, do outro sobre o processo. E aí, gente, esse outro, a gente não tem como anular ele. Ele não tem como deixar de existir, porque se ele deixar de existir, a gente também não existe. Então, assim, no momento que esse eu, ele passa a existir, ele só passa a existir porque esse outro existe e fala sobre você, tem um olhar sobre você, mas também o outro também só existe porque tem esse eu também. Vocês estão conseguindo entender? Tá indo? Tá confusa? Tá? Então, vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui nas minhas anotações também, só para eu ver se eu não passei algo que eu acho importante falar para vocês. Mas exatamente. Acho que eu já passei. Ok, vamos lá. E aí, vamos lá. Qual é a influência desse outro sobre o processo? Toda criança nasce sem o seu senso do eu, como eu já falei, e esse senso será formado na interação dos pais e com o mundo externo, tá? Aqui já entra na autoestima. Então, vamos lá. E aí, o que eu tenho para dizer isso? Eu queria que vocês pensassem que a gente é como se fosse uma coxa de retalhos. Então, a gente começa a pensar, nossa, meu tio aqui falou que eu sou muito teimosa. Poxa, aqui, tô achando que meu nariz não é muito legal com o que normalmente esperam, com o que normalmente, né, dizem que é bonito. Bom, enfim, isso aqui eu pareço muito com meu pai, isso aqui eu pareço muito com a minha mãe. Cara, eu sou muito explosiva. Começa. Nossa, mas você não é uma pessoa que faz isso aqui direito. As pessoas começam, e daí começa a falar sobre você, né? E
a importância disso, gente, é que, assim, o primeiro contato, como eu falei, são os pais, familiares, pessoas próximas, e essas pessoas, se não tiverem um cuidado no que falam para esse outro, para essa criança, elas podem minar literalmente todo o potencial e tudo que talvez aquela criança ou que aquela pessoa tenha de bom ali, que ela possa se desenvolver, o que ela possa acreditar que ela é possível. E isso daí vão trazendo várias coisas, vai trazendo insegurança, né, de quem você é, talvez uma incapacidade por você não acreditar em você. E vão vindo. Da mesma forma que se esse outro, né, tiver um olhar para você positivo no sentido de te encorajar, né, de valorizar o que você faz, de valorizar, né, quem você é, isso daí te fortalece, tá? Isso aí te fortalece para que você tenha uma autoconfiança maior, que você se sinta mais seguro e consiga usar isso aí para tua vida, tá? Então, assim, qual a importância disso tudo aqui? Que vocês entendam que o outro vai fazer esse espelhamento, que a gente só se funda a partir do outro e que sem esse outro a gente não seria também ninguém, tá? E não tem como anular esse outro, tá? Pessoas que normalmente, assim, anulam esse outro são pessoas que já têm algum problema aí, talvez, na personalidade. Aí a gente já vai entrar em outro problema, em outra coisa, que seria a psicopatia, narcisismo. A gente vai para uma outra esfera, que não é que vai comportar aqui, mas, assim, é impossível fugir do outro porque isso é estrutural, é do sujeito. Sem ele, nós não surgimos, a gente não aparece, a gente não é quem a gente é, ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu falei disso, da coxa de retalhos, ok. Então, vamos seguir. Gente, tá aparecendo umas figuras aqui no PowerPoint, é isso mesmo? Alguém tá fazendo? Como é que é? Eu não tô entendendo. Enfim, vou seguir aqui, tá? Vocês estão me ouvindo? Dá um ok. E aí, no momento que você passa a olhar a tua imagem, reconhecer essa imagem, né, que é fundada pelo outro, é falada pelo outro, que você começa a colar em você como, né, sendo um pedacinho seu aqui, um pedacinho seu aqui, e aquilo vai se formando, você também começa a qualificar aquilo ali, a dar um sentido, um conceito sobre aquilo ali. Se aquilo ali é bom, se aquilo ali que você tem é bom, se aquilo ali que você tem não é bom, se aquilo é feio, se não é. E aí você começa a fazer uma avaliação da tua imagem, de quem você é. No momento que você faz essa avaliação, né, aí a gente já está falando da autoestima, tá? Então, assim, a autoestima, na verdade, é uma avaliação, né, do que o sujeito pensa da sua autoimagem, de como o sujeito se sente em relação à sua autoimagem, ao que ele vê, ok? E aí a gente tem o conceito da autoestima. Então, a autoestima seria essa qualificação, tá? Isso que você tem de bom ou que talvez você tenha de ruim, que é falado para você, e você vai internalizando como bom e ruim, enfim, é a autoestima, ok? Deixa eu ver aqui se aqui eu pulei alguma coisa que eu queria colocar para vocês. Não, é isso aí mesmo. Vamos lá, vamos partir para a autoestima mesmo. E aí, a gente, partindo desse conceito, né, da autoestima, a gente vai partir para o conceito de coisas positivas e negativas que a gente pensa sobre nós mesmos, do que a gente vê, tá? E aí, eu caracterizei aqui para vocês uma baixa autoestima, né? Que é quando seus pensamentos sobre si mesmo, a autoimagem, na maioria das vezes é crítico, é negativo. E aí a gente percebe isso em pessoas normalmente mais reclamonas, pessoas que talvez também se vitimizem bastante, pessoas muito generalistas no sentido de acreditar que ela é daquele jeito e ela sempre foi assim e que aí ela não tem como mudar, né? Pessoas que levam muito em consideração a comparação, né? Isso tem um peso muito grande e ela tem um medo também muito dessa comparação, né? Do que o outro vai falar, enfim, e vai pensar sobre ela. Então, assim, são pessoas que já pensam no pior também, tem muito isso, entre várias características, tá? É só para vocês terem uma ideia aí, para vocês conseguirem tentar visualizar.
E uma autoestima alta no sentido de você ser uma pessoa mais confiante, mais segura, mais flexível, de você acreditar que, se não funciona daquele jeito, mas a gente pode ter um outro caminho aqui, vamos tentar, vamos por ali. Então, você tem uma flexibilidade, uma elasticidade aí para mudança maior, né? Tem essa alta capacidade. Então, assim, são pessoas muito seguras e confiantes, tá? Que também, se tudo der errado, ela é segura que ela vai conseguir dar conta daquilo ali de uma outra maneira. Ela vai achar um caminho, tá? Ela não vai se vitimizar e é assim e pronto, e eu não posso fazer nada com isso e fica nisso. Não, é uma pessoa que vai se impulsionar, é uma pessoa que se impulsiona, tá? E aí a questão da autoestima, tanto baixa como alta. Aqui eu tenho um adendo para fazer, que é assim, também uma autoestima muito, 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 muito elevada, porque a gente tem uma ideia, né, que a autoestima baixa é uma coisa ruim, uma autoestima alta é uma coisa muito boa. E às vezes também o excesso, né, de uma autoestima, que eu acho que não seria nem de uma autoestima em si, mas as pessoas acabam fazendo uma confusão sobre isso, né, pode levar também a ser uma pessoa muito arrogante, tá? Uma pessoa muito no sentido... uma pessoa muito arrogante, uma pessoa que talvez acredite que ninguém possa ser tão bom quanto ela, né? Que não existe pessoa melhor do que ela e que ela é insubstituível. Então, assim, a gente também tem que ter um cuidado, ao pensar a autoestima alta como sendo algo também, nossa, é muito bom, eu vou tentar isso. As pessoas que também têm esse excesso, normalmente elas também não têm muito a visão do outro, tá? E aí a gente vai entrar em problema estrutural, enfim, que é aquilo lá que eu falei ali na frente, do narcisismo, uma psicopatia, enfim. Então esse outro não tem um espaço, não tem um lugar. Isso é muito problemático também e pode muito se caracterizar aqui. Então a gente tem que ter um cuidado, né? Equilíbrio é bom para tudo, inclusive para autoestima, tá? Então é só para fazer um adendo aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Identificação. E aí, como é que você sabe, né? Se você tem uma autoestima baixa, uma autoestima alta, como é que você vai conseguir identificar isso, né? Você passa a identificar isso, claro, tendo uma boa visão sobre você, né? Também através do que o outro te fala, né? Esse outro aí, ele tá aí para te fundar. Ele é importante, mas você também tem que saber filtrar muito bem com o caminho que a gente vai percorrendo, a gente vai começando a filtrar isso também. Na verdade, o grande desafio da gente é conseguir fazer isso, né? Fazer esse filtro e não anular o outro, é filtrar o que chega para você saber o que realmente diz respeito a você e o que diz respeito ao outro, o que é seu e o que é do outro. Essa separação é importante. Então, no momento que você chega aqui na autoestima, poxa, Dani, como é que eu posso identificar isso? É você tendo um olhar muito, muito próprio, muito seu, da tua essência, de quem você é, tá? Então, e aí você consegue também verificar isso em comportamentos, tá? Você consegue identificar se você é uma pessoa mais insegura, ou se você é uma pessoa mais segura, se você é uma pessoa talvez mais retraída, que não consiga tanto se colocar, e aí você vai pensar, poxa, eu não consigo, por quê? Esse olhar do outro é muito invasivo para mim, essa avaliação, eu não consigo lidar com isso e trabalhar isso, e você começa aí a identificar aí a tua autoestima, se ela é alta ou se ela é baixa. E aí a gente está falando qualidades e defeitos, tá? E aí essa investigação, você pode fazer ela sozinha, né? Tem um processo aí que você consegue fazer isso sozinha, enfim. É bem difícil, vai ser sempre doloroso, talvez, mas às vezes essa investigação vem, né, num sentido de procurar ajuda, de um aconselhamento, de uma terapia, enfim, coisas que você busque entender, né, investigar da onde talvez, aí eu tô falando da baixa autoestima, né, da onde talvez essa baixa autoestima, ela vem, da onde ela surgiu. E aí a gente vai ter que investigar mesmo
aquele processo inicial lá que eu falei, né? De como foi visto para você esse olhar do outro sobre você. Se esse olhar do outro foi muito invasivo, se ele foi encorajador, como é que isso se deu para você? Que forma você levou isso aqui para você? Então, assim, você vai ter que investigar e você vai ter que ir lá. Então, talvez, às vezes, fazer esse processo sozinho, né? Pode ser até possível, pode, mas talvez possa ser, né, doloroso, possa ser difícil, enfim, normalmente é sempre um processo bem difícil, tá? E aí, no momento que você consegue identificar, você consegue chegar ao ponto, né? A gente fala muito na psicologia aí do trauma, chegar no ponto onde talvez deu o errado. Também não gosto também da palavra errado, porque, enfim, a gente fecha muito. Mas da onde aquilo ali começou a acontecer, né? Você consegue, naturalmente, esse processo de mudança ele vai se dando, porque você começa a perceber as suas atitudes, as suas ações, comportamentos que sempre acontecem, padrões de comportamentos, onde você percebe que aquilo ali está sempre acontecendo, aquilo ali você começa a ter um olhar para aquilo que antes você não enxergava. E aí, no momento que aquilo ali se torna consciente, você consegue ter um olhar sobre aquilo, é o momento que você tem a tua capacidade de mudar, de conseguir mudar aquilo ali, de transformar aquilo ali para você, tá? Enfim, gente, eu tô aqui, tava tentando seguir as minhas anotações, mas eu já até me perdi nas minhas anotações, porque eu saio falando tudo, então eu vou seguir aqui na minha cabeça. Gente, como é que tá a questão do tempo, hein? Me ajuda aí, porque eu... Daniele? Oi. Olha, falta 7 minutos. Se acabar antes de você finalizar, a gente vai encerrar e volta de novo, tá bom? Com certeza, então a gente vai precisar, porque, enfim, isso porque eu falei correndo, hein, gente? Mas assim, a gente vai tentando aqui. Tá, vou entrar, então, pelo menos aqui no bullying, já em si, tá? E vou conceituar. Oi, quando faltar uns 2 minutos, a gente avisa ela, né? Tá, ok. Isso, pra não cair. por favor. Tá aí bom, a gente Fred. encerra e volta de novo. Tá ok, então. Tá Valeu, bom. Fred. Valeu. E aí a gente vai conceituar o bullying. O bullying, se você pensar nele, é algo recente, tá? É algo recente em termos de conceito, de se estudar sobre ele, tá? Então, assim, e só para eu não coloquei isso aqui, o bullying, ele começou, se você for ver a parte ali histórica, né, muito pelos ataques que a gente via muito nos Estados Unidos, em escola, né, o comportamento daqueles sujeitos em escola, em colégio. E aí, vale ressaltar, que eu acho que eu não falei ali no início, eu falei, né, da importância do outro ali, do espelhamento na infância do outro ali, e isso vai no decorrer indo para outros pares, outros caminhos. Na adolescência a gente vê muito isso em grupo, tá? O grupo é muito forte, a força do grupo é muito forte. E você vai buscar, né, assim, é do ser humano, buscar estar inserido em algum grupo. A gente quer pertencer, então a gente vai tentar pertencer e tomar algum lugar, a gente quer algum lugar. Então, assim, na adolescência, esse espelhamento, ele muda, né? Ele muda o sentido, porque ele vai muito para a questão do grupo, dos amigos. Vai ser ali que a gente vai ter um outro salto bem grande dessa formação da identidade, tá? Na criança, espelhamento com pais familiares, pessoas próximas, né? Na adolescência, isso daí já vai acontecer com o grupo. O grupo é muito forte aí, tá? E aí, eles observando lá a violência que estava se tendo muito na escola. O bullying, ele surgiu muito ligado à parte da escola, tá? E é só para vocês até saberem disso. Ele é muito vinculado à questão escolar. Mas ele acontece, a gente vai ver aqui ainda, que assim, em vários ambientes, tá? Mas onde ele surgiu e aonde ele começou a ser estudado foi exatamente na escola. E aí, o bully é uma palavra que se originou da língua inglesa, né? Bully significa valentão, e o sufixo "i" representa uma ação contínua. A palavra bully designa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo caracterizar uma agressão isolada, por exemplo, uma briga, tá? E aí a gente vai para os tipos de bullying. E aí a gente tem 4 tipos, tá? São 4 tipos que caracterizam o bullying. E aí a gente tem o tipo, que é o físico direto. O que seria o físico direto? É o que ele é muito visível às pessoas, é a agressão física mesmo. É aquele empurrão, é aquele
aquela chave, talvez, que as pessoas dão, a gente vê muito em filme, né? Aquelas pessoas que empurram o outro ali para dentro de um armário e dali pegam, fazem essa agressão e daí falam alguma coisa. É a questão de você pegar alguma coisa daquele sujeito e danificar, né? Quebrar um celular, quebrar alguma coisa dele. Então, assim, é uma coisa mais física, é uma coisa mais de força, tá? Esse bullying físico direto. Mas é também a forma mais visível, tá? É onde a gente consegue ter um acesso e visualizar o que está acontecendo muito mais facilmente também, tá? Será que dá para eu ir para o verbal já? Faltam 3h40, 3 minutos e 40. Vou tentar, tá? Vamos lá. E o verbal, aí a gente tem a parte do verbal direto. Eles colocam esse direto, eles fazem essa conceituação do direito porque tem o indireto aqui, tá? Mas aí o verbal já é o bullying que afeta mais o psicológico daquela pessoa, tá? Eu acho que em termos de consultório é o que a gente mais vê e que chega pra gente no consultório, porque ele afeta realmente a psique daquela pessoa, aquela imagem realmente que aquela pessoa tem. E aí, no que ele seria, no que ele resulta do quê, né? Ele vai na questão do insultar, do apelidar aquela pessoa, né? De fazer com que ela passe vergonha, que ela seja humilhada. Então, assim, são comentários repetidos, são comentários humilhantes, são comentários racistas, são comentários homofóbicos. Isso tudo tá ligado à intolerância, né? As diferenças culturais, sociais, físicas. Isso tudo a gente se encontra aqui, tá? No tipo verbal, que é o que eu diria, todos causam um dano sério no sujeito, mas eu acho esse aqui que a gente encontra mais na clínica e que tem um dano mais difícil de ser trabalhado, porque realmente afeta diretamente a autoimagem daquele sujeito, tá? O que ele pensa sobre ele, o que ele acredita ser, né? Então, às vezes, assim, às vezes a pessoa nem tá dando valor a alguma coisa. Eu tô atendendo uma paciente agora que chegou para mim, que ela tentou suicídio, né? Adolescente. Ela tentou suicídio. Acho melhor então aqui a gente voltar para um outro, porque é para poder contar o caso, né? Tá. Isso. Tem menos de 2 minutos. Vou derrubar e a gente volta, tá, pessoal? Volta todo mundo junto aí para dar continuidade, tá ok? Vou derrubar, hein? Eu vou dar uma corridinha, porque eu vou falando. É um assunto que puxa outros assuntos, enfim. É verdade. É complicado dar uma resumida nele, mas a gente tenta. Tá bom. Tá gravando já, tá, pessoal? Então, eu parei falando no bullying verbal, né? O verbal direto. E aí, esse é um bullying que a gente mais vê na clínica, né? É o bullying que a gente vê que faz, talvez, eu diria até, com certa propriedade, mais estrago na estrutura daquele sujeito, na estrutura de quem ele é, tá? E aí, eu tava falando que chegou agora até para mim, essa paciente, eu não atendia ela antes de começar essa pandemia, né? Ela chegou até mim nesse momento, por uma indicação de uma outra amiga psicóloga. E ela é uma adolescente que tentou suicídio pela 3ª vez. Enfim, e aí a gente tá o quê? Tá na 3ª sessão, né? E eu já consegui identificar que, assim, a questão dela tá muito ligada à autoimagem realmente dela, né? A quem ela é. E aí você fazendo um panorama ali da história dela, você vê uma criação violenta, uma criação invasora, uma criação repressora que não te deixa explorar, não te deixa ser quem você é. Então, assim, ela tem uma história bem pesada, e aí ela tem uns relacionamentos tão pesados quanto. Talvez não seja à toa que ela esteja nesses relacionamentos. É o relacionamento, talvez, que ela conhece e saiba, mesmo ruim, sabe viver nele, né? E aí, nessa última sessão, ela falando do quanto, né, ela precisa fazer coisas, enfim, nela, no corpo dela, o quanto, aí ela foi falar veio falando dos relacionamentos, e aí eu lembro que a gente meio que já terminando a sessão, ela falou assim, Dani, eu nunca mais consegui tirar uma foto sorrindo. E aí eu perguntei, mas e por quê? E aí
esse relacionamento, né, dela era um relacionamento muito abusivo. Relacionamento abusivo e bullying, gente, na clínica caminha muito junto, tá? Porque o bullying foi o que eu falei, ele se caracteriza muito na questão escolar, ele surgiu exatamente nessa questão, mas não deixa de ser um relacionamento abusivo, tá? E aí ela, nesse relacionamento, era um cara que sempre a diminuía, sempre o que ela fazia não era bom, e que sempre falou sobre ela. Ela é uma pessoa que tentou suicídio, ela tem problema de distorção de imagem, ela tem bulimia, ela tem um histórico aí que ela traz, né, em relação a essa imagem muito ruim, e porque esse olhar do outro para ela é extremamente invasivo, é extremamente destruidor, a palavra seria essa. E aí ela traz, na última sessão, que aí esse namorado, quando foi terminar, ele, que era uma coisa que não era questão para ela, nunca foi, que são os dentes. Tanto que assim, ela comigo, ela já riu algumas vezes, né? E nunca, nem eu reparei, enfim, ela tem os dentes, acho que tem um. Aí ela falou, Dani, dente torto. Juro pra vocês que eu fiquei olhando, mas não consegui enxergar que dente torto era esse. Enfim, e aí ela falou que né, esse sujeito, o quanto ele diminuía ela e falava da imagem dela em relação a isso, e que não era uma questão para ela e passou a ser. E que hoje ela não consegue nem sorrir quando vai tirar uma foto. Ela prefere não mostrar essa imperfeição, que para ela não era questão, até ser sinalizada para ela de uma maneira muito ofensiva, muito diminutiva, muito opressora, muito ruim, tá? Então, assim, esse bullying é o que a gente mais encontra na clínica e é onde a gente vê o maior estrago, realmente, tá? Todos têm um estrago, porque todos vão na estrutura, vão no que nós somos, né? Mas, assim, esse aqui é bem pesado, tá? E aí, a gente tem um outro que eles caracterizam, quando eu digo eles, as pessoas que, enfim, estudaram bullying e caracterizam como indireto, tá? E aí, o indireto, ele funciona na tentativa de excluir, de isolar aquele sujeito do grupo, tá? Ele vai através do quê? De uma manipulação dos relacionamentos. Então, assim, é alguém que vai falar que o sujeito é aquilo ali, vai contar uma história sobre ele, as pessoas juntas vão começando a isolar aquele sujeito daquele grupo, ele começa a não pertencer. Então, assim, vai muito na questão da recusa, tá me faltando a palavra, mas é da exclusão mesmo, de tentar, daquela exclusão e isolamento daquele sujeito, tá? E depois veio, enfim, essa era tecnológica, que eles vieram colocando como bullying virtual ou cyberbullying, né? Que são as agressões feitas em páginas da web, e-mail, esses grupos de WhatsApp, enfim, que agora se tem aos montes, e que dali se fala do outro, e que dali, né, a gente... É fácil falar do outro também, né? Assim, pela tela, enfim, também sair encarar, né? Se você for parar para pensar, ali a gente é um meio que a gente acha que a gente pode tudo, né? E não é bem assim. E são essas agressões caracterizadas nesse caso. Tanto que teve até um caso agora atual, até de uma menina negra numa escola da Zona Sul, até, não sei se vocês acompanharam no jornal, mas exatamente assim, que se falavam dela, né, diminuíam ela, tinha a questão do preconceito, do racismo, por um grupo ali de WhatsApp, né? Então, assim, seria mais ou menos isso, tá? E aí eles vieram caracterizando esse bullying virtual também como mais um tipo aí. E aí, aonde isso acontece? Peraí, como é que eu... Ai, gente, o que eu fiz aqui? Deixa eu tentar passar. Acho que passei demais. Foi. Então, assim, é aonde acontece normalmente, tá? Ele acontece, o bullying é muito característico em escola, como eu falei, né? Até porque ele surgiu a partir disso, mas ele acontece num condomínio, numa vizinhança, numa agremiação de esportes, em locais, enfim, onde você está se relacionando muito com várias pessoas, grupos ali, tá? Então, assim, ele pode acontecer no trabalho, né? A gente pensar mais lá na frente, né? Pensar já na vida adulta aí, num trabalho, e daí vai. E são os lugares que vai. É assim, como ele acontece?
Tá? Aí eu vou ler aqui. As agressões podem ser de ordem verbal, física e psicológica. Comumente acontecem as três ao mesmo tempo. As vítimas são intimidadas, expostas e ridicularizadas. São chamadas por apelidos, sofrem variados quadros de agressão com base em suas características físicas, seus hábitos, sua sexualidade, sua maneira de ser. As vítimas de bullying podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo. Esse grupo pode atuar também como espectadores, tá? A gente vai ver os personagens, aí vocês vão entender melhor, da violência, que indiretamente também contribuem para a agressão, tá? Então, vamos lá, os personagens. E aí, quais são os personagens de uma violência através do bullying, né? De como é que isso aí se configura. A gente tem os agressores, a gente tem as vítimas, né? E a gente tem as testemunhas. E aí, eu queria falar aqui que todos merecem um olhar, tá? Todos aquele que faz, né, que seria o agressor, ele também merece um olhar atento a ele, tá? Ele também merece um cuidado, tá bom? Então, assim, vamos lá. Aqui eu acabei botando primeiro o agressor, então vamos lá. O agressor, normalmente, ele tende a ser o mais forte, aquela pessoa de um temperamento mais explosivo, aquele líder, aquela pessoa mais líder, é uma pessoa talvez mais confiante, tá? Mas muito desprovida da empatia, do pensar que aquilo que ele faz, ou o que ele pensa, ou o que ele fala, vai ter uma consequência. Ele não tá nem ligando se vai ter uma consequência para outra pessoa. Na verdade, que se dane a outra pessoa, é mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem esse agressor, como também a gente tem um agressor que também sofre, né? Que tem, na verdade, uma baixa autoestima. Então, assim, a gente está falando também de uma pessoa que talvez sempre foi diminuída, que sempre também sofreu com isso e busca repetir isso com uma outra pessoa, tá? Essa é uma outra característica também de um outro tipo de agressor, tá? E por isso que é importante o olhar para o outro também, para esse agressor, porque talvez o que ele faz fala muito mais dele do que ele está fazendo, tá? Então, assim, é importante ter um olhar para ele também. E aí são pessoas que talvez também já sofreram agressão, tá? As vítimas, assim, normalmente o alvo da vítima, né, são pessoas que não se enquadram muito nos padrões estabelecidos, né, sociais, ou tidos como normais, como certos, tá? Então, assim, normalmente essas são as vítimas, tá? São, assim, de uma maneira geral. Então, assim, normalmente os agressores acabam procurando pessoas com características muito, assim, que fora do padrão, magra demais, gorda demais, cheia de espinha, uma pessoa que tem uma voz diferente, ou uma pessoa que tem uma condição econômica mais abaixo, né? Ou uma pessoa que normalmente negra, ou então um homossexual, ou então alguém que tem uma dificuldade numa aprendizagem e que aí aquilo ali já vira motivo também. Então, assim, normalmente as vítimas se configuram dessa maneira, tá? Pessoas nesse sentido. E as testemunhas, a gente vai ter que são as pessoas que assistem, né, esses atos das agressões. São pessoas que sabem que está acontecendo e estão ali testemunhando aquilo. E nessas testemunhas a gente também tem particularidades, né? A gente tem aquelas pessoas, né, que talvez não se colocam, que são testemunhas passivas, elas não se colocam por medo de não pertencer mais àquele grupo, ou talvez de sofrer também uma agressão e passar para esse lugar de vítima, tá? Então, assim, a gente tem o medo aí, né, que caracteriza talvez essa postura tão omissa, né, participativa mais omissa. A gente tem também aqueles agressores que não, assim, não fazem diretamente agressão, mas que ficam ali colocando... Sabe aquele que bota lenha na fogueira? Vai esse mesmo, faz aqui, é isso, e aí ri, não sei o quê. Seriam esses outros tipos de testemunha, tá? E tem aqueles que realmente ficam neutros, que para eles tanto faz ou tanto fez, eles vão ver, mas eles não se identificam com empatia daquela vítima, e aí
eles também não vão tentar prestar um socorro, mas eles também não vão atiçar. Para eles é indiferente, tá? Então a gente tem essa outra conceituação aí de vítima, tá? De vítima não, desculpa, de testemunha. As consequências do bullying, tá? São diversas, tá? São diversas. Aqui eu queria que vocês ficassem na cabeça de vocês que a pior é a estrutural, que foi o que eu vi lá com vocês no início, é exatamente a questão da autoimagem. Então, você está mexendo na estrutura daquela pessoa, no que ela é. Então, assim, eu acho que esse é o maior estrago, tá? E aí, as consequências é isolamento social, né? Quando talvez você, em termos de escola, ou um nicho muito assim, e aí você percebe que aquele adolescente, aquela criança, enfim, não quer mais ir, né? Passa a não querer ir para a escola, mas também não fala, né? O que está acontecendo, e aí, ou então para ir, né? Começa a chorar, fica tudo muito mais difícil, e aí você começa a perceber que tem alguma coisa ali. Então, assim, esse isolamento social da vítima é uma consequência forte. A baixa autoestima não poderia ser diferente, é uma consequência muito forte, né? Você está mexendo na autoimagem diretamente. A gente vê muito na clínica, eu até botei a ansiedade aqui, mas caminha junto, ansiedade e depressão, assim, a gente vê muito na clínica, muito. Então, assim, isso acontece, tá? Síndrome do pânico, outros distúrbios, inclusive o suicídio, tá? É algo comum de se ver quando não quando isso não é tratado, isso não é olhado, isso não tem alguém ali tentando mediar aquilo ali, resolver aquilo ali, e aquilo pode fazer um estrago tão grande que realmente pode vir, sim, causar um suicídio, né, daquela pessoa. Ela desiste, né? Ela acaba desistindo de quem ela é, né? E como combater, né, essa configuração, como combater isso? Primeiro, antes eu até botei isso aqui, mas primeiro é que as pessoas passem a olhar mais as pessoas e o que acontece. Então, assim, por exemplo, vocês aí, né, na igreja, que vocês têm esse grupo, né? Então, tem os colaboradores, né, que vocês chamam, você tem as pessoas aí que estão olhando por vocês, o olhar dessas pessoas é muito importante. É a mesma coisa como na escola, o olhar daquele professor, de perceber que aquele ambiente está diferente, que o comportamento de um sujeito que sempre agia de uma maneira e agora está agindo de outro, alguma coisa ali de diferente está acontecendo. Então, assim, você ter a fineza, a sutileza de conseguir perceber isso é muito importante, para conseguir, talvez, barrar um movimento desse antes dele fazer um estrago tão grande, tá? Para todo mundo, para o sujeito, enfim. Então, assim, e aí a importância de sempre do diálogo, né? De repente, se você está num grupo, normalmente um grupo tem alguém ali, e daquela questão de você conseguir conversar sobre a questão, você conseguir trazer as consequências, de você conseguir fazer dinâmicas até, né? A gente faz muito, onde realmente um possa se colocar no lugar do outro, e aí possa perceber também a dor do outro, conscientizar, né, sobre o que está acontecendo e tentar entender por que está acontecendo. Então, assim, seria até uma visão mais humanista até de dar conta daquilo ali tudo, né? Então, essa seria o principal. E aí, aqui, eu não vou entrar em legislação, não é a minha praia, enfim, mas eu achei que é importante colocar aqui para vocês saberem que tem, tá? E aí depois, se vocês quiserem procurar, enfim, que hoje em dia já, inclusive, tem uma lei para dar conta do bullying, na verdade, escolar, né? E aí lá tem todo um direcionamento de como fazer, o que observar, as consequências, a punição. Então, assim, a punição também é importante, mas eu ainda vou, dependendo do grau que for, eu ainda acredito muito que o diálogo e a conscientização dá conta, tá? Mas uma punição, talvez, em alguns momentos, seja bem necessária também, de acordo com o grau que isso aí for, né? E aí, se depois, se quiserem, se interessarem, quiserem se aprofundar, enfim, vocês procurem a lei, e lá tem todas as diretrizes, como fazer, o que observar, blá, 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 as consequências, e aí vocês dão uma olhadinha lá. Não vou entrar nisso, porque realmente não é minha praia, tá? E aí, a gente vai para o conceito, né, para a gente ir caminhando aí para o final,
do conceito da empatia. É da gente, que eu coloquei aqui, conceituei como a ação de se colocar no lugar do outro, né? Buscando agir, pensar e sentir, que eu acho é o mais importante. A gente tem uma dificuldade muito de sentir pelo outro. Hoje em dia parece que tá todo mundo blindado aí, enfim. Até porque também sentir pelo outro, né? Significa você também ir de encontro com as tuas fragilidades, com o seu também que não funciona, talvez, tão bem, e lidar com o nosso é muito difícil. É muito mais fácil a gente olhar para o outro do que a gente olhar para a gente. A verdade é essa. Então, assim, a empatia é essa questão de se colocar no lugar do outro, de conseguir sentir. E aí, eu acho que essa seria a grande proposta. Eu acho que isso deveria ser ensinado em escola, deveria ser ensinado em grupos. A importância disso para que talvez a gente não precisasse chegar aonde a gente chegou, né? De talvez ter uma lei para conseguir dar conta de algo que foi denominado como bullying, de uma violência. Talvez não precisaria tanto se isso fosse ensinado lá na frente, né? Naquele momento. Então, assim, a questão da empatia é algo muito importante, é algo que eu sugiro para vocês, quando vocês tiverem a possibilidade de estar juntos de novo, não virtualmente, né? Mas talvez que vocês se aventurem aí, talvez os coordenadores, em fazer uma dinâmica, onde, de repente, vocês possam colocar, né? E possam colocar essas pessoas, uma no lugar da outra, né? Uma tomando o lugar da outra, uma vivendo talvez um pouco a vida da outra, ou que o outro carrega, para talvez ele também poder sentir o peso que talvez possa ser para o outro. Então, assim, é uma dinâmica que eu até, talvez se a gente tivesse pessoalmente, eu iria fazer, né? Pessoalmente é melhor, porque a gente tem essas possibilidades, mas, assim, é algo importante, e é algo importante, eu diria, que vocês focassem a questão do sentimento. Eu acho que é a grande barreira que as pessoas têm, na verdade. E, por último, né, a gente poderia pensar na resiliência, que é, na verdade, a capacidade humana, né, de se recuperar das adversidades. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque, assim, aquilo que acontece lá no início, que vai acontecer na nossa vida toda, em relação do outro, o olhar dele, a invasão, enfim, e talvez a violência, ela vai influenciar muito em quem nós somos, no nosso comportamento, mas ela não vai determinar quem nós somos e o nosso comportamento. A gente tem a possibilidade, o ser humano tem essa possibilidade, e a gente trabalha firme isso na clínica, que é a possibilidade de mudança, a possibilidade de você se construir e se reconstruir o tempo inteiro. A gente tem essa possibilidade, a gente tem isso como isso é do ser humano, tá? Então, assim, então eu queria colocar com a resiliência que, assim, se você está passando por isso, ou conhece alguém que esteja e que talvez você queira ajudar de alguma maneira, eu acho que, primeiro, é você se colocar no lugar dele, porque eu acho isso importante, ou pelo menos minimamente, né? E acreditar no potencial que aquela pessoa tem de resistir aquilo ali, mas mais do que resistir, de transformar aquilo ali, de transformar a algo melhor para ela. Quer dizer que ela vai esquecer? Quer dizer que aquilo ali não vai ter mais influência nenhuma? Quer dizer que durante o tempo ela de vez em quando não vai se esbarrar naquilo e vai falar, putz, sabe, que droga, de novo, sabe, essa dor novamente, assim, ela vai se esbarrar com isso o tempo inteiro, mas no momento que ela consegue perceber, que ela consegue passar disso, que ela consegue ir além disso, e isso ela também, né, vai precisar de ajuda, e aí também é importante, eu até não falei, mas normalmente as vítimas têm muita dificuldade de pedir ajuda, tá? Elas se sentem muito envergonhadas, muito diminuídas. Então, assim, elas poderem falar sobre o que está acontecendo também é muito difícil para elas. E por isso é importante que se algo assim aconteça, peça socorro, peça, não está tudo bem aqui, eu estou precisando de ajuda. E aí buscar alguém que possa dar essa ajuda para vocês. E aí a resiliência vem nesse sentido, na capacidade que a gente tem de conseguir passar por tudo, não esquecer, porque a gente não esquece, mas a gente talvez entender que mar calmo não faz bons navegantes, né? A gente não adianta, a gente cresce muito na dor,
É na dor que a gente cresce. É na dor que a gente tem a possibilidade de se transformar. Então, assim... E é possível, tá? É possível. E aí eu poderia dar aqueles conceitos mega de autoajuda que, enfim, que muitas pessoas fazem. E aí você vai lá, tenta melhorar a tua imagem, faz isso, acredite em você. Mas é muito além disso. A gente está falando de algo estrutural, algo que vai muito além. Então não é tão fácil assim. Nem todo mundo consegue essa resiliência. Mas é importante, talvez, pelo menos saber que em algum momento a gente pode tentar. E a gente talvez possa transformar aquilo ali em alguma coisa melhor para você, tá? E é isso, gente. Assim, é um assunto que eu poderia discorrer aqui, enfim, o dia inteiro. E que se a gente tivesse pessoalmente, né, num bate-papo, ainda vai vindo coisas, vocês vão trazendo, eu também vou aprendendo com vocês. E aí a gente iria trocando, seria uma troca bem maior. Mas eu queria isso, eu queria que vocês saíssem daqui hoje, disso que eu passei para vocês, pensando no quanto é importante o olhar do outro sobre a gente, mas o quanto é importante a gente filtrar isso, a gente entender o que é nosso, entender o que é do outro, e também a gente perceber a força, talvez, que uma fala nossa, um gesto nosso em relação ao outro, possa ocasionar no outro. Às vezes a gente sabe o que a gente está querendo passar, às vezes não é nem num bullying em si, mas a gente não sabe como aquela pessoa ali vai receber. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, quando a gente fala do outro. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente sinaliza alguma coisa para aquela pessoa. Porque, assim, você não sabe no que você está mexendo, você não sabe o que você vai estar ocasionando ali, e às vezes é muito doloroso. Então, assim, eu queria que vocês saíssem daqui pensando hoje em como vocês como vocês são e como vocês se posicionam também na vida aí, né, com as outras pessoas e com quem vocês são, tá? Então, é basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado, enfim, não tenha ficado tão confuso. Eu tentei seguir aqui, eu vou até mostrar para vocês, eu sou da Folha, né, meus rascunhos, mas tem uma hora que eu larguei de mão, falei, não dou conta disso tudo, eu vou falando aqui. E vamos ver o que vai dar. E aí, assim, eu espero que eu tenha conseguido contribuir aí para vocês, que eu tenha conseguido ajudar, tá? Eu queria também agradecer a oportunidade que na verdade, o Júlio me deu. Eu, para estar aqui, eu sou psicóloga, mas eu também tenho as minhas questões, e o falar em público nunca foi algo que eu gostei muito, nunca foi algo que eu acho que talvez por eu ser muito crítica em relação a mim e ao meu trabalho, então eu nunca gostei. Assim, minha coisa era ali e aí eu sempre tive muitas pessoas falando, Dani, fala isso, fala aquilo, por que você não grava live? Porque gente, não, enfim. E aí eu falei assim, cara, esse é até um assunto que talvez vai me ajudar também a vencer uma barreira minha, né? Uma barreira minha que já está aí comigo há 38 anos, né? Então, assim, então é uma oportunidade, eu vi como uma oportunidade para mim. Garanto pra vocês que eu fiquei muito nervosa, não foi fácil não, entendeu? Meu marido até falou assim, né, tu é doida. E aí eu posso falar aqui com vocês, porque eu sou assim, a gente tem alguns sintomas, né? E eu quando tinha, eu brincando com ele, eu falei, gente, né, meu marido meu, eu falei assim, quando eu tinha algum trabalho na faculdade, que eu tinha alguma coisa que apresentar, todo mundo ficava esperando, que achava que eu sabia muito. Eu sempre gostei muito de ajudar o outro ali na fala, as pessoas entendiam, mas eu nunca gostei daquela plateia, daquela coisa, talvez a minha questão aí com julgamentos também, né? E aí gente, eu deixava todo mundo passar na minha frente. Vai falando, e aí enquanto todo mundo ia falando, eu ia pro banheiro, porque eu tinha uma diarreia, era uma coisa absurda. E eu falei assim, então aqui, quando eu fui, aí eu já tinha ido, aí o Rodrigo, Daniela, o que tá acontecendo? Eu falei, calma, sou eu sou assim, e tá tudo bem, eu vou. Mas aí eu me surpreendi, porque no momento eu fiquei aqui, né, nervosa no início, mas depois eu falei assim, cara, quer saber? Larga essas anotações, vai com o que você sabe, né? Na verdade, eu tô com 14 anos na clínica, muitas pessoas já passaram, né, nas minhas mãos, enfim, e com resultados muito legais, a gente aprende muito com eles. Eu falei assim, eu acho que é isso, eu tenho a possibilidade da experiência para passar aqui, eu vou com o que eu sei. Então, e aí me surpreendeu, porque no meio do caminho aqui eu adorei. Aí comecei a me empolgar, depois eu falei assim, caraca, tô me empolgando demais. Aí eu já tinha largado os papéis, já não estava seguindo mais, enfim. Mas
fluiu e eu gostei. Então, assim, talvez hoje essa oportunidade que o Júlio me deu seja uma oportunidade de fato, sim, para eu conseguir ouvir as pessoas no sentido assim, poxa, Dani, faz uma live aqui, alguém me chamar e eu ir, ou então conseguir abrir essas portas aí que, para mim, talvez também eram sempre muito difíceis. Então, eu queria agradecer ao Júlio, talvez dele, nas conversas que a gente tinha quando comia hambúrguer, né, lá, nas porcarias, quando você ia me buscar lá com meu marido no meu consultório, e a gente acabava correndo, e aí talvez você ter visto isso, ter percebido, então, obrigada pela ajuda. Realmente foi um passo para mim também, então eu agradeço a oportunidade, e espero de verdade que eu tenha conseguido passar algo para vocês que realmente façam vocês pensarem sobre vocês e façam vocês se questionarem, sair daqui e continuarem pensando, porque é isso que a gente faz na clínica, né? O sujeito chega lá e a gente quer que ele saia de lá pensando, produzindo, chegando aonde ele precisa chegar. E é isso que eu tentei fazer aqui, dessa maneira, enfim. E eu espero que eu tenha conseguido ajudar aí vocês. Aí eu não sei, gente, vocês têm dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Dani, nós temos somente 5 minutos. Eu queria que você desse para eles uma dica do que eles poderiam fazer, que diante dessa pandemia, eu acredito que muitos estão muito tempo no celular. Então, pode acontecer muito bullying virtual, né? Uma dica para que eles não deixam isso afetar eles de alguma forma. Uma dica bem rapidinha, que só temos aí 4 minutos e meio. Olha, a dica que eu tenho que dar não é uma fórmula mágica, né? Eu poderia falar aqui assim, tenta melhorar a tua aparência, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, né? Muito que os coaches fazem, né? Buscar o positivo nas coisas, mas eu ainda acho que a gente tem que pegar aonde o negócio aperta. Então, eu acho que, na verdade, o que eu diria é que na hora que alguém falar sobre você pensar o quanto aquela pessoa está falando de fato sobre você ou o quanto ela está falando dela. Então, você conseguir distanciar o que é do outro e o que é seu. Eu acho que no momento quando você consegue fazer isso, não é fácil, tá? Não é uma tarefa fácil. Quando a gente vê, a gente já está envolvida. Mas é isso que talvez seja uma possibilidade, não tão superficial, né? Como se olhar no espelho, melhorar o cabelo, enfim. Mas de você entrar em contato com quem você é e não deixar que o outro te atinja, talvez em algo que nem seja seu, que é do outro. Então, assim, ele que dê conta disso e ele que trabalhe com isso. Então, assim, você conseguir filtrar e fazer essa separação, eu acho que seria o grande caminho, tá? Seria a grande, enfim, seria o caminho realmente. E aí eu brinco muito na clínica que, assim, o se tornar útil também, né? Então, assim, às vezes você fica ali tão envolvida, né, no movimento do outro e tal, você esquece de você. Então sai um pouquinho, vai buscar coisas sobre você, vai fazer coisas que talvez realmente você goste, que te agreguem, e você pensar se isso está te agregando em quê, talvez, e tá ali, né, falando sobre o outro, é realmente se questionar, é olhar para dentro e ver o que você está fazendo, que movimento é esse que você está fazendo e por que talvez você está entrando nisso, tá? Então, assim, é nesse sentido. Eu não sou muito de passar a mão ali na cabeça de ninguém. Eu acho que a gente tem que apertar onde tem que apertar. Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que a grande questão é você se autoconhecer e, principalmente, filtra. Muito que o outro fala, ele fala muito dele. Então, assim, você tem que conseguir perceber o que é dele e o que é seu. Eu acho que esse é a grande questão. Tá? Eu acho que o caminho é esse. Tá? É exatamente isso. Que ótimo. Daniele, muito obrigado. Eu não sei se o Júlio está presente, porque a internet dele caiu. Tá? Ele falou que comigo aqui. Eu tô na rua, eu falei, meu Deus. Olha, eu te agradeço em nome dele, em nome de toda a equipe do Crisma, tá? Da coordenação e dos Crismando. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? Muito obrigado, tá? E já fica o convite para quando nós estivermos já presencial, você está conosco lá, vai estar fazendo uma dinâmica, falando sobre Para vencer outra barreira, né? Com certeza. Vamos fazer vencer outra barreira. Isso aí, foi super bem, foi muito legal te ouvir, tá bom? Obrigada, muito obrigado gente. mesmo, tá? Que nosso Senhor possa
E assim, como não deu tempo para dúvida, se Aham. alguém tiver dúvida e tudo, Sim, pede para o Júlio, escreve para o Júlio, ou pede meu e-mail para ele, vocês podem me escrever e aí eu Ok. respondo, tá? Já que a gente não teve esse tempo aqui, para eu poder também escutar um pouco de vocês, né? Das pessoas que estão aí, que me escutaram. E se tiver alguma dúvida, não fiquem com a dúvida, não. Pode mandar para mim que eu respondo, tá tá? bom. Muito obrigado mesmo, Dani, de coração. Obrigada. Tá bom? Beijo, Pessoal, gente. nós temos menos de um minuto aí, então vamos finalizar rezando uma Ave Maria, tá? Por todas as famílias, pela família da Daniele, pela Michelle Wallace também, que passaram agora pela recuperação da Covid, e por todos aqueles que estão enfermos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E estivemos e sempre estaremos reunidos no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Eu não abri para o Wallace e a Michelle falar. Wallace, se quiser falar alguma coisinha aí, fala. Não. Tudo bem. Tá show de bola. É o nosso tempo, senão a gente vai ficar muito longo. Tá bom? Só agradecer. Obrigada, Dani. Muito Beijo, obrigado. gente. Tchau, gente. Beijo. Foi um prazer. Muito obrigada. Prazer foi todo meu. De Obrigado. verdade. Tchau. Depois, Júlio, fala com o tio. Tá bom. Vai. Beijo. Até logo. Beijo. Um abraço. Tchau. Bom domingo. Tchau, galera. Tchau. Tchau, galera.